Acompanhe pelo telão, 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Do 19 até o 22. E eu quero falar nessa hora sobre ousadia para romper. Quantos entendem aqui que se não tivermos ousadia, não conseguiremos romper? Deixa eu ver aqui. Eu sempre escutei uma frase que não apenas escutei, mas creio que é uma verdade a ser aplicada em nossas vidas, que o segredo do sucesso são para aqueles que não têm medo de correr o risco do fracasso. E na grande maioria das vezes, não estamos sendo ousados não porque não queremos viver aquilo que está sendo proposto, mas porque temos medo das frustrações que um dia nós já enfrentamos e não queremos enfrentá-las novamente. Temos medo de algumas perdas que nós já passamos. Temos medo de alguns conflitos existenciais. Temos medo de dar errado aquilo que um dia achávamos que daria certo. Mas eu tenho certeza que assim como Deus ele tratou com o meu coração, através dessa palavra ele vai estar tratando também com o seu coração. 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19. Independente da versão, o sentido é o mesmo. O texto vai estar aí na tela, você vai poder nos acompanhar. A palavra do Senhor nos diz: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, essa cidade ela é bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponha um sal numa tigela nova e trago-na para mim. Quando a levaram, ele foi até a nascente e jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água e não causará maiores mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela que é espada afiada, ela que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Eu quero te glorificar porque tu és um Deus que fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. E quando nós ouvimos a tua voz, ainda que seja para nos corrigir, Senhor, as correções sempre nos levam ao centro da tua vontade. As correções sempre nos levam, Senhor, a vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Ainda que hoje não venhamos a entender porque estamos passando por alguns processos, mas que o teu nome seja glorificado, Pai, por meio desta palavra. Eu não tenho nada em mim mesmo para oferecer, Pai. O poder não está em mim, que não haja nenhuma expectativa no altar, mas que toda expectativa seja lançada no Senhor, no que o Senhor tem para falar, no que o Senhor tem para ministrar. Por isso seja glorificado, meu Deus, que eu possa desaparecer e que o Senhor apareça, que eu possa diminuir e que o Senhor cresça. E ministra a cada coração em nome de Jesus. Se você crê que Deus está aqui, diga aleluia, diga glória a Deus. Meus lindos, como eu falei anteriormente, eu quero falar nessa hora sobre ousadia para romper. Isso abrange todas as áreas da nossa vida. Quem não quer romper na área financeira? Quem não quer romper na área ministerial? Quem não quer romper com as limitações familiares para viver um relacionamento feliz? Com o cônjuge, com os filhos, com os irmãos, com os primos. Um relacionamento saudável com os seus amigos. Todos nós queremos. E sabemos que muitas vezes estamos também esperando a atitude de alguém, enquanto na verdade Deus está requerendo uma atitude nossa, de responsabilidade nossa. E eu entendo que existem ações que não são fáceis, porque muitas vezes elas estão ligadas a um desafio que você precisa superar e que você precisa transpor. Elas estão ligadas muitas vezes a um trauma que você precisa enfrentar, mesmo que já tenha superado, sem medo de passar novamente aquilo que um dia você já passou. Muitas vezes, para sermos ousados, nós precisamos
fechar os olhos para algumas coisas que estão à nossa volta, para algumas vozes contrárias, para algumas picuinhas, e sermos direcionados pela voz do Espírito, entendendo que o Deus que fala conosco é o Deus que vai nos respaldar, é o Deus que vai ministrar, não só em nós, mas através de nós, aos corações, aquilo que eles precisam saber e ouvir. Eu me lembro que quando a igreja no Santa Rosa, no bairro Santa Rosa, ela ficou pequena, um amigo pastor estava deixando esse prédio. E no período, na época, estava bem desafiador aqui a rua. E de repente eu passei nesse lugar e vi que ele estava desocupado. O aluguel para a nossa realidade seria quase que impossível. E estarmos nesse lugar também seria um grande desafio. Porque o lugar, embora estivesse praticamente com uma estrutura pronta, precisaria de uma reforma. Não a reforma que você está vendo hoje, mas uma reforma simples. E nem esse simples a gente podia na época. E eu lembro que eu passei, e com ousadia eu senti que o Espírito Santo de Deus me tomou, e eu falei: nós vamos vir para aqui como igreja. Eu falei isso diante do Senhor, só estava eu dentro do carro, e o reino espiritual ouviu. E de repente eu perguntei a uma tia minha sobre o contato desse pastor, porque ela era ovelha dele. E liguei para ele, e ele falou: olha, você pode conversar com o proprietário, a realidade é essa. E ele me passou todas as informações que, por questão de ética, eu não vou expor aqui, mas os desafios estavam muito grandes. E eu coloquei diante do Senhor: Deus, se for para irmos, que seja tal valor e seja dessa maneira aqui, embora isso seja impossível aos nossos olhos. E eu lembro que muitas pessoas chegaram para mim, não foi porque queriam me desencorajar, eu não vejo que a intenção era essa. Queriam apenas me alertar acerca de uma realidade. Nem todo mundo que chega para você e fala sobre algo perigoso, algo desafiador, é porque está desencorajando você. Essa pessoa está sendo realista. Mas só que muitas vezes o Senhor, Ele nos propõe a caminharmos um degrau acima da realidade, a caminharmos um degrau acima das circunstâncias. E não é que eu não tenha sensibilidade, pelo contrário, eu escuto muito pessoas e eu gosto de filtrar bem, de buscar de Deus, para que eu não dê um passo errado. Mas naquele momento havia uma chama no meu coração que ela não parava de queimar, porque a igreja no Santa Rosa, além de não comportar mais, ela ficava ao lado de casas. E por mais que a gente estivéssemos colocado ali, no caso porta de vidro, mas a bateria, a acústica, tudo que se fazia como barulho, então tremia nas casas, exatamente, traziam vibrações o som para as casas. Isso era desconfortável para os moradores, por mais que a gente equalizasse bem. Eu pedi a Deus: eu queria estar num lugar onde nós não tivéssemos moradores ao lado, para não sermos desconfortáveis. Nós queremos ser bênção para a nossa vizinhança. Então de repente o Senhor nos mostrou esse lugar. E resumindo aqui, quando eu fui conversar com o proprietário debaixo de oração, a proposta exata que eu tinha colocado diante do Senhor, depois de muita dificuldade e conversa, e olhe que eu confesso que eu não sou um empresário, eu sou pastor, e não sou um bom negociador. Eu não sei insistir, para poder fazer esse processo, eu confesso que não é o meu forte, eu não tenho muita experiência com isso. Mas naquele momento eu fui na força do Senhor, porque eu tinha convicção do que Deus havia falado comigo. E de repente Ele disse: não, o preço é X. Aí a princípio eu disse: Deus, se for propósito do Senhor irmos para aquele lugar, que o prédio do Santa Rosa ele seja alugado, porque com a receita de lá a gente já cobra uma parte do aluguel. No mesmo mês a gente conseguiu alugar o prédio, tudo estava cooperando. E de repente as pessoas disseram: você vai para onde? Para a Rua da Má Fama. Eu digo: para onde Jesus iria se Ele estivesse hoje aqui encarnado? E é interessante que quando nós chegamos aqui, a princípio tinha um nome em Águas do Trono, e depois de um tempo nós mudamos para a Igreja Encontro das Águas, onde na sua razão social nós alcançamos uma grande vitória, onde a igreja hoje se encontra totalmente legalizada. E é interessante que quando teve essa mudança, eu falei: Deus, por que esse nome? O Senhor me deu em sonho.
as torrentes de águas purificadoras saindo dos umbrais das portas e desaguando no mar morto, onde não havia vida. E Deus disse: essa é a missão da minha igreja. Ela carrega consigo o Espírito Santo, que ao se encontrar com o mundo morto, promove vida. Então no encontro das águas, a história de corações é mudada, através do encontro da minha igreja, da minha presença com o mundo morto. E este vai ser o nome que vai reger a igreja. O nome que está acima de todo nome é o meu, o nome do Senhor Jesus. Mas o nome dado será encontro das águas. Mas eu confesso para os irmãos que foram muitas barreiras e muitos desafios. E é interessante que quando Eliseu ele caminhou com Elias, ele caminhou com um profeta que marcou a sua geração e a sua história. Elias ele foi aquele homem ousado que não só enfrentou Acabe, Jezabel, os profetas de Baal, embora ele tenha tido medo ali de Jezabel e tenha fugido, mas quando o Senhor falou com ele, Elias saiu da caverna e ali ele colocou a capa sobre Eliseu, porque ele sabia que tinha uma missão, que era constituir uma pessoa no seu lugar. Ele queria deixar um legado. E é interessante que ele começou a aprender com Elias como agir como profeta, como caminhar como profeta. E quando já foram aqui nos últimos dias, antes de Elias ser recebido pelo Senhor, que ele seria arrebatado, Eliseu também já sabia disso. Só que ele queria contemplar essa visão. Então ele sai de cidade em cidade, sai em Betel, sai passando por Jericó, em outras cidades também. E todos aqueles que os recepcionavam diziam: você sabe que o Senhor vai tomar o seu senhor Eliseu? Ele disse: eu sei, mas fique calado, eu já sei desse mistério. E Elias muitas vezes disse: Eliseu, fica aqui na cidade, fica descansando. E Eliseu dizia: não, eu vou com você, onde você for eu estarei. Eliseu não soltava Elias, não só porque ele queria presenciar esse momento, mas porque ele entendia que uma aliança, ela tem que ir até o fim. Um aprendizado, ele tem que acontecer até o fim. E ele sabia que Deus tinha um propósito no final de tudo aquilo. Até que Elias diz: olha, me pede uma coisa, antes que eu seja recebido pelo Senhor, me pede uma coisa. Ele disse: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. Naquele momento, Elias disse: você me pediu uma coisa difícil, mas vamos fazer uma coisa. Se você me ver, quando eu for recebido pelo Senhor, quando Ele me recolher, então você vai receber porção dobrada. E ali, com a abertura do Jordão, através da capa do profeta Elias, eles estavam, quando veio carros, com a carruagem de fogo, cavalos ali, e de repente eles arrebatam Elias na frente de Eliseu. E Elias deixa cair a capa. A capa naquela época, se tratando da unção profética, representava transferência. Fala para o seu irmão: transferência. Vem do original hebraico, transliterado para o grego, transferência. Fala para o seu irmão: transferência. E de repente naquela hora, Eliseu sabia do que estava acontecendo com ele. Ele sabia que estava recebendo porção dobrada do Espírito Santo. Ele sabia, porque ele sentiu isso. Naquele momento os profetas chegaram dizendo: onde está Elias? E Eliseu sabia que ele tinha sido arrebatado, mas os profetas insistiram em procurar Elias. E Eliseu deixou: disse: vocês não vão encontrar não, mas vão lá. E nós não sabemos muitas vezes, mas a porção dobrada do Espírito Santo, ela vai nos capacitar para desafios. Muitas vezes você pensa: não, eu recebi aqui na igreja, eu já vou sair daqui falando em línguas, glória a Deus, eu já vou sair daqui marchando, eu já vou sair daqui derrotando os gigantes, amém. Isso vai acontecer, mas você não espera que os desafios que estarão à sua frente vão exigir de você ousadia, intrepidez, força. Só que nunca esqueça daquilo que você recebeu. Nunca esqueça de que você não está só. Nunca esqueça da jornada que Deus te permitiu viver. Você não caminhou até aqui por nada. Eliseu não estava com Elias por estar.
ele estava com um propósito, não apenas de ser treinado ou habilitado, mas de receber porção dobrada do Espírito. Não tem essa de dizer: não aguento, eu não suporto. Você tem aquele que habita em você, e onde você colocar a palma das suas mãos e a planta dos seus pés, Deus te entregará o lugar como herança. Se você crê, diga aleluia. Um pastor amigo, ele já disse que se Deus não quiser que você trabalhe com chupeta, menino nasce sem boca. Mas quando Deus ele tem um propósito, ele traz à existência as coisas que não existem. Vamos entender sobre Jericó. Jericó fazia parte de uma das cidades das terras de Canaã. Quando os espias espiaram a terra, o que foi que eles viram em Jericó? Uma terra que manava leite e mel. Ela estava entre as cidades Jericó, Ai. Os cachos de uva eram pesados. Então outrora, antigamente, a terra era produtiva e as águas eram saradas, sim ou não? Com o passar do tempo, quando os filhos de Israel eles se apossaram da terra e passaram por um período de quedas, e do Senhor levantá-los, de quedas, e do Senhor levantá-los, períodos de decadência espiritual, de instabilidade espiritual. Então, consequentemente, a atitude das pessoas passou a deixar a terra improdutiva. E o rio que corria ao lado, preste atenção, o rio que corria ao lado de Jericó passou a ser, eu vou usar uma expressão bem clara, praticamente um lixeiro, uma fossa, onde todo lixo da cidade era jogado lá. Você tomaria banho no Ipujuca daqui? Mas ele sempre foi assim? Eu creio que não. Então de repente não havia vida. Toda a água que eles recebiam vinha de fora, porque eles não conseguiam consumir. Todas as pessoas que já haviam bebido daquela água, conforme o contexto geográfico ali de Jericó, elas morriam. Por quê? Porque no cenário geográfico, quando você estuda a história dos hebreus, o rio que passava ao lado passou a ser um rio poluído. Mas quem poluiu? Os próprios moradores. Eles poluíram. Consequentemente, se as águas elas representavam morte, não havia fertilidade naquele lugar. Me mostre a quantidade de árvores que existem ao lado do rio Ipujuca, de mangueiras, de goiabeiras. Existem? Não existem. Essa era a realidade de Jericó. Mas qual foi a primeira cidade que Eliseu foi direcionado por Deus para morar? Fala para o seu irmão: Jericó. Fala para o seu irmão: Jericó. Parecia ser a pior escolha. Ela é bem localizada. Jericó era uma das maiores cidades das terras de Canaã. Bem localizada, central, ficava próxima de outras cidades. Não tem aquele lugar que você diz é centro, é perfeito. Está perto do comércio, estou perto da feira da Sulanca, estou perto de escola, já fica mais fácil, não fica longe, eu não tenho que estar pegando Uber, táxi, ou tendo esse trabalho, ou gastando muito combustível. Você diz: não, o lugar é bom, o estereótipo é bom, mas a terra não produz nada. Nem a terra produz, nem as águas. Tudo que eles tinham era absorvido de fora. É como uma pessoa, pastor, que ela não tem um testemunho pessoal para contar. Tudo que ela conta é exatamente o que outros vivem, não o que ela consegue viver. Tudo que ela expressa, não seja um problema você contar o testemunho do seu irmão, eu conto muitos, mas ela não tem um testemunho de uma realidade que ela viveu, de uma transformação financeira, de algo que ela semeou, de uma provisão de Deus, de uma cura que ela recebeu. É difícil você encontrar. Ela começa a se alimentar daquilo que vem de fora. Não que isso seja um problema. Você pode chegar na igreja e se alimentar
Você deve se alimentar daquilo que é liberado através do pastor. Mas o grande perigo é quando você depende só disso. Porque ninguém come só no domingo, ninguém come só das mensagens da página Pensamentos de um Pastor, ou dos vídeos no Instagram. Nós nos alimentamos todos os dias do pão vivo que desceu do céu, da fonte inesgotável, dessa palavra que supre, que sustenta, como disse o salmista, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quantos creem que é assim? Digam aleluia. Mas a primeira coisa, e eu quero começar pregando agora, que Eliseu ele teve que enfrentar para ter um ato de ousadia para romper, foi com um relatório ruim que trouxeram para ele. De repente alguém chega para você e diz: olha, não casa não. Às vezes a pessoa pode ter razão, mas você tem uma convicção no seu coração, porque quem conhece a pessoa que você está caminhando é você. Alguém chega para você e diz: não faz parte daquela igreja não. Mas só você sabe o que você sente quando você entra. Só você sabe o quanto Deus fala contigo, o que você já enfrentou, o que você já passou e aquilo que hoje você vive. Alguém chega para você e diz: tem boa localização. Já chegaram para mim, disseram: pastor, eu não vou porque eu tenho medo de assalto, eu tenho medo disso. Eu falei: meu irmão, nunca ninguém foi assaltado lá não. Existem coisas que as pessoas criam. Quando tem festa no pátio, quando tinha, chegava na casa da minha mãe, mas não entra aqui. Quantos já presenciaram esse período junino? Não chega aqui dentro o som do pátio. E é interessante que as pessoas elas falam de algo que elas não conhecem. Só que Eliseu sabia que aquele era o lugar. Ele sabia da unção que ele carregava. Para romper, você tem que ter convicção da unção que você carrega. Você tem que ter convicção do que Deus tem contigo e do que você tem com Ele. Você tem que ter a certeza de que aquele que te chamou não foi o presidente da república, não foi a prefeita da cidade, nem o governador do estado. Foi o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E se Ele me chamou e te chamou, Ele é responsável por mim e por você. Se você crê que é assim, aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Eita maravilha! Jericó era considerada como a capital das terras de Canaã. Ele foi logo lá e recebeu um relatório negativo. A cidade ela é bem localizada, mas não serve para morar. E o relatório foi de quem? Dos próprios moradores. Às vezes alguém, é até contraditório, que viveu uma experiência. Não vá para aquele lugar não. Aí você dá vontade de perguntar para o irmão: por que você foi? Não mora ali não, e por que você está morando? Não case não, e por que você casou? Não tem filho não, e por que você teve? Não é porque a experiência está ruim para uma pessoa que vai ser para você também. Não é porque não serviu para alguém que não vai servir para você. Não é porque não deu certo para uma pessoa que não vai dar certo para você. Cada um é cada um. E o diferencial não está na estrutura, não está nessas quatro paredes. A gente pode estar debaixo de uma árvore. Se Deus quiser derramar da sua glória e do seu poder, Ele vai derramar. Porque Ele não depende de templos feitos pelas mãos dos homens. A diferença não está na iluminação, no som, no teclado, na oratória do pastor. Está na unção que sobre nós está. Aleluia. Se você crê que é assim, diga aleluia. O que você carrega é um tesouro precioso. Mas quando nós chegamos a lugares de grandes desafios, eu entendo que nós precisamos de uma estratégia e de um direcionamento dado por Deus. E naquele momento, Jesus falou lá na frente que a igreja é o quê? Diga para o seu irmão: sal da terra e luz do mundo.
Tão fraquinho você falou, diga sal da terra e luz do mundo. Eliseu disse: me tragam uma tigela nova. Porque todo ato profético que acontecia no Antigo Testamento precisava acontecer de primazias. Uma oferta oferecida ao Senhor, pastor, podia ser de um cordeiro ou de um boi manco? Não, tinha que ser perfeito. O melhor gado, o melhor cordeiro, as melhores pombas. Isso se aplicava também a utensílios. Então a tigela que colocaria o sal tinha que ser nova. Fala para o seu irmão, algo novo. Deus não quer o velho, Ele quer o novo. Ah, pastor, mas panela velha que faz comida boa. Não nesse caso. Deus não quer usar o fracasso da história. Deus não quer usar panelas usadas lá atrás. Ele quer fazer tudo novo, tudo atualizado, começando de agora. Se você crê que Deus está colocando em suas mãos uma estrutura nova para realizar coisas extraordinárias, diga aleluia. Não aceite se alimentar de coisas velhas. Deus tem o novo para mim e para você. Se prepare, porque esta semana vai ser uma semana de romper, vai ser uma semana de sobrenatural. Deus vai colocar nas suas mãos um prato novo. Se você crer nas suas mãos, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor. Levanta cheiro e anda lá, maná, cheiro e canta lá. Mais forte a Ele. Eu tento, mas eu não aguento não. A unção vai chegando e calor também, irmãos. Então de repente diz a palavra que o profeta pede um prato novo. Segundo princípio para romper: aprenda a caminhar em parceria de quem acredita na unção que você carrega. Acho que você não entendeu. Eu acredito na unção que pastor Gledson carrega. Eu acredito na unção que Camila carrega, que pastor Rômulo, que o ministério de louvor carrega. Só entregaram um prato novo porque acreditavam na unção que Eliseu carregava. Bom, eu já disse a ele que a terra é estéril e que as águas, elas são amargas, são de morte. Mas se ele está pedindo, eu acredito, eu vou obedecer. Pare de pedir utensílios a quem não acredita em quem você é em Deus e quem Deus é em você. Pare de medicar para pessoas que não querem te ajudar, para pessoas que não querem cooperar. Você vai se desgastar ainda mais, você vai se acabar ainda mais. Conte com gente que acredita na unção que você carrega. Para gente que faça como Pedro fez com Jesus. Jesus perguntou: vocês querem ir embora também, como os outros foram? Ele falou: para quem iremos nós? Ele não falou de ambiente. Essa expressão para onde iremos está errada. Não vem do original. Para quem iremos nós? Pessoa. Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido. Eu não vou crer quando o Senhor morrer e ressuscitar. Eu não vou crer quando o Senhor vencer a morte. Eu não vou crer quando o Senhor for recebido nos céus. Eu já tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não preciso mais de nenhuma prova. Eu já creio por caminhar contigo, por andar contigo. Eu sei quem Tu és. Você não vai conseguir romper se você não caminhar em parceria com pessoas que acreditam na unção que você carrega. Sabe por que a esposa está angustiada? Porque o marido não acredita nela. Sabe por que o marido está angustiado? Porque a esposa não acredita nele. Sabe por que o líder não prospera? Porque
Muitas vezes a liderança, os liderados não estão acreditando. Sabe por que os liderados não estão rompendo? Porque o líder não acredita. Sabe por que o funcionário talvez não esteja produzindo? Porque ele não é motivado a isso. Sabe por que muitas vezes o patrão está tão estressado? Porque você não libera muitas vezes uma palavra de Deus para ele, ou não tem uma atitude que venha acalentar o coração dele. Muitas vezes nós não estamos compartilhando a vasilha nova. Eliseu, ele teve a estratégia, ele tinha unção, mas a vasilha nova era um dos profetas. Eu não conseguiria romper só. Pergunta assim para o seu irmão: você tem vasilha para mim? Você tem botija para mim? Diga, tem que ser nova. Pode ser? Diga assim para o seu irmão: eu tenho. Porque se não for, meu irmão, a unção que eu carrego com a sua vasilha, ou a unção que você carrega com a minha vasilha, a gente não sai do canto, mas juntos nós somos mais fortes. O reino dividido contra si mesmo não subsistirá, mas unidos no Senhor nós podemos romper o sobrenatural e vivermos o melhor de Deus. Se você crê que é assim, diga aleluia. Para romper, ande com pessoas que acreditam na unção que você carrega. Agora eu quero sal. Coloca o sal, além da vasilha, traz com sal. O sal era um ingrediente que trazia purificação. E ele, naquele momento, ele procura saber onde ficava a nascente das águas. Terceiro princípio: para começar a tratar da terra improdutiva, vá na raiz do problema. Vá na nascente das águas, onde tudo começa. Qual é a base? Onde foi que eu perdi o primeiro amor? Onde foi que eu me perdi? Qual era a ocasião que eu me sentia tão feliz em estar na igreja e agora não me sinto mais? Qual a circunstância que eu chorava na presença de Deus quando Ele falava comigo e agora eu não sei mais o que é isso? Eu fazendo uma apologia ao choro, mas o que aconteceu comigo? Onde o sal precisa hoje ser derramado? Onde foi que eu disse não quando deveria dizer sim? Onde foi que eu rejeitei o que eu deveria ter abraçado? Onde foi que eu desprezei o que eu deveria ter amado? Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para reconstruir os muros, nunca é tarde para rever o que você pode fazer de novo. Não importa aquilo que ficou para trás, o que importa é aquilo que de novo Deus está fazendo. Ele disse: eu quero ir na nascente. E eu digo uma coisa para você: geograficamente, a nascente não ficava perto, ficava uns 40 quilômetros. Era muito longe, mas ele foi com um prato com sal e caminhou todo esse tempo até a nascente do rio, porque ele entendia que tudo tinha que ser refeito da base. Se tiver que zerar, zere. Se tiver que pegar o ponteiro do relógio da sua história, você não vai apagar o que houve e colocar no zero e dizer: Deus, refaça, quebre, faça tudo novamente. Eu acredito, eu confio no teu poder que em mim opera. Eu confio no que o Senhor pode fazer na minha casa, e através dela eu confio nos teus mistérios para a minha vida financeira, emocional. Eu creio que o Senhor vai me levantar e vai me usar novamente ministerialmente. Para ser usado, vá até a raiz do problema. E para ir até a raiz, por mais que você esteja cansado, fala para o seu irmão: não desista, porque a caminhada vai ser longa. Mas fala para o seu irmão: não desista. Agora tem um detalhe:
Quem poluiu as águas não foi Eliseu. Quem poluiu as águas foram os moradores daquele lugar. E muitas vezes você se vê corrigindo e consertando algo que alguém manchou, melou, bagunçou. Você limpou a casa, você lavou os pratos, você lavou o carro, e vê alguém desprezando a sua atitude e ali está melando tudo. Meu irmão, deixa eu só dizer uma coisa: não importa o que outros estão fazendo ou fizeram, o que importa é a missão que Deus te confiou. Você vai responder por você. Naquele grande dia, Deus não vai querer ver as mãos do seu vizinho, Ele vai querer ver as suas mãos e vai te perguntar: onde estão as multiplicações dos talentos que eu te dei? É com você que Deus quer contar. Chacoalha aí o seu irmão, diga: é com você que Deus quer contar. E a Bíblia diz que naquele momento Ele pega o sal e Ele joga. E Ele diz: a partir desse dia, isso é ousadia. Quarto e último princípio: declare a palavra que você diz viver e carrega. Fala para o seu irmão, diga: eu vou profetizar a palavra. Abra a sua boca agora e repita comigo, diga: a partir de hoje, Deus está saneando, curando as águas da minha história e sarando a terra. Diga: eu profetizo que a partir de hoje eu contemplarei, pela segunda vez eu contemplarei, pela terceira vez eu contemplarei a mudança de Deus na minha história. Se você crê, diga aleluia e aplauda o Senhor, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mais forte, mais forte. Leva na cheira e canta lá, maná. Leva na cheira e anda lá, maná. Eita Deus maravilhoso. Leva na sobre, canta lá, maná. Cheira e canta lá na cheira. Ele está mudando. E de repente, disse: a partir de hoje, tudo vai mudar. Eu falei para Deus essa semana: Deus traz um sinal profético de restituição e de restauração. Eu tenho colocado propósitos diante do Senhor. Eu não acredito em quem eu sou, em primeiro lugar. Eu não acredito nas minhas habilidades, até porque foi Deus que deu. Eu acredito naquele que habita em mim, e naquele que fala comigo, e na unção que habita sobre a minha vida. Diga para o seu irmão: a unção habita sobre a sua vida. Você que está em casa, a unção habita sobre você para prosperar. A unção de cura habita sobre você. O Senhor disse ao profeta: profetiza sobre o vale de ossos secos. Eu declaro e eu profetizo que até quarta-feira, você que está nos assistindo, esse problema será solucionado. E você que está aqui também, receba de Deus em nome de Jesus. Declare a palavra, chegue no seu trabalho. Agora tem que ser com sabedoria. Está vendo que o cão está cirandando? É funcionário brigando. Você não vai chegar: ei, Satanás do inferno. Não. Aí a funcionária vai dizer: ó, minha patroa não trabalha mais aqui, está me chamando de Satanás. Chega para o marido, para a esposa, que você percebe que naquele dia estão dando lugar. Aí eu já vi uma mulher, cheguei lá para orar. Ela estava num conflito no casamento. Aí eu digo: olha, profetize a palavra. Quando o marido chegou, ela falou: arreda-te daqui, Satanás. Eu falei: não, irmã, está piorando, nem assim não, irmã. Teu marido não é o cão, não. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, não. Porque ele chegou embriagado. Ela: sai daqui, Satanás. Eu digo: calma, mas só está piorando, não está entendendo nada. Porque você vai profetizar a restauração na sua casa. E a Bíblia diz que a partir daquele dia,
as águas foram saradas. Só após o milagre acontecer foi que Eliseu deixou aquele lugar. Nunca seja covarde em não cumprir uma missão até o fim, o que Deus confiou a você. O que é que você tem que fazer quando sair daqui? Qual que tem que ser a sua atitude? Deus tem me encorajado para coisas grandes. Ontem eu escutei algo de um amigo que me encorajou. Eu saí daquela comunhão, sabe, com o meu coração cheio. Eu disse: é isso que Deus quer de mim. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E houve uma testificação na conversa, e a gente sente quando o Espírito Santo está nos direcionando para algo. Mas para romper a gente precisa também ouvir a voz de Deus e termos convicção, porque críticas podem vir, acusações podem vir, mas tenha convicção daquele que fala contigo. Diga assim para o seu irmão, diga: Ele é fiel. Ele é fiel. João, eu queria me retratar com você. Venha cá. Aquele dia você levou uma queda, e eu passei a semana mal, porque eu soube que você levou um mini corte no dedo. Eu queria que você tomasse essa água aqui, porque nós já profetizamos. E como Eliseu, ele declarou: eu declaro que essas águas estão saudáveis. E você vai representar a igreja. Aquilo que estava poluído, aquilo que estava infértil na sua vida, Deus está mudando agora. Está trazendo fertilidade e saúde. E quando você beber dessas águas, o teclado vai tocar e a igreja vai sentir a cura de Deus sobre a vida dela, sobre os familiares, parentes, a vida financeira, emocional. Faz isso pela fé. Vai lá, profeta. Sinta Deus te tocando. Deus movendo a tua casa. Deus movendo o teu financeiro, o teu emocional. Receba de Deus mais forte. Mais forte a Ele. Mais forte a Ele. Deus que sara, que cura e que transforma. Fique de pé no seu lugar. Fique de